As conquistas tecnológicas de nossos antepassados foram incríveis e frequentemente muito subestimadas, não recebendo o reconhecimento merecido por essas verdadeiras proezas. No passado remoto, nossos ancestrais conseguiam realizar feitos que nos seriam extremamente difíceis de reproduzir nos dias de hoje com a tecnologia que temos. Surge a dúvida sobre como tanto conhecimento tecnológico do passado foi perdido. Não estamos sozinhos nesse questionamento, pois muitas pessoas e pesquisadores compartilham desse sentimento. E você com certeza vai se unir a esse grupo após assistir a este vídeo. Hoje exploraremos incríveis descobertas arqueológicas e tecnologias antigas que não têm explicação. Bem-vindo ao universo dos fatos! Antes de continuarmos, verifique se você já deixou o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Número 7. Perfurações em granito. No Egito, encontramos um enigma relacionado às perfurações em granito. Em quase todos os monumentos antigos do país você encontrará buracos com uma angulação perfeita. Não prestamos tanta atenção porque fazer furos perfeitos não é exatamente difícil hoje em dia, mas não devia ser tão simples para as pessoas que viveram há milhares de anos atrás. Em Abu Ghraib você encontrará centenas de exemplos destes buracos. Muitas dessas perfurações foram feitas em vários centímetros de granito sólido. Para repetir tal feito hoje precisamos de uma furadeira hidráulica. E mesmo com uma máquina tão potente teríamos que usar uma ponta de diamante para garantir que a ferramenta pudesse furar a rocha. Isso não era uma opção para os antigos trabalhadores egípcios e não há nenhum vestígio de como eles conseguiram fazer tudo isso com tanta precisão. Nem marcas nas perfurações nós temos para tentar supor quais eram os meios para ter esse resultado. De acordo com historiadores, as únicas ferramentas usadas na fabricação dessas estruturas eram feitas de pedra, madeira e cobre, e nenhuma ferramenta dessas teria a capacidade de fazer esses buracos. Então, como os egípcios chegaram nesse resultado? Infelizmente ninguém até agora conseguiu a resposta. Número 6. Pedreira Yanshan. Na China, a pedreira Yanshan é o local de onde saiu a maior parte da pedra utilizada nos colossais monumentos de Nanjing. Porém, nem toda a pedra que foi extraída para construções, cortada e moldada na pedreira foi movida para outro lugar. Algumas delas, como a colossal Stela, ainda está no local. A história conta que a criação de Stela foi ordenada pelo imperador Yongle durante o século XV. Ele queria usá-lo em um monumento em homenagem a seu pai no mausoléu Ming Shaolin. Estelas chinesas tradicionalmente são formadas de 3 partes: a base, o corpo e a cabeça. Os trabalhadores começaram a esculpir as 3 partes. Vendo o tamanho e a complexidade que teriam para mover e montar, acabaram desistindo de sua confecção, com certeza um tanto impressionados com o tamanho que a criação estava ficando. Especialistas dizem que se a estela tivesse sido acabada, montada e instalada, ela teria da base até a cabeça, 73 metros de altura e cerca de 30.000 toneladas. Não temos ideia de como eles poderiam esculpir algo tão enorme e não há chance de que eles conseguissem realizar o transporte e muito menos montar algo tão colossal. O mais importante é, o que fez com que eles achassem que isso seria possível para começo de conversa. Número 5. Geoglifos de Turgai, Cazaquistão. Se você quisesse ver esses misteriosos desenhos, você teria que voar alto no céu acima da região de Turgai. Os geoglifos são uma série de enormes formas geométricas gravadas no deserto, comparadas aos famosos desenhos na linha de Nazca no Peru e talvez até as superando em termos de tamanho e detalhes. À primeira vista são apenas um monte de terra, mas de um ponto de vista aéreo as formas se tornam cruzes, círculos, quadrados e linhas. Os geoglifos variam em tamanho e forma e estão espalhados por uma área total de mais de 1.000 km². Os arqueólogos acreditam que as formas foram feitas cerca de 8.000 anos atrás. A quantidade de trabalho e planejamento envolvida na criação dessas formas teria sido enorme, além do nível de comunicação e coordenação entre os construtores necessários para garantir que fossem feitas formas coerentes. Como alguém foi capaz de fazer isso quando não conseguia ver a imagem completa de cima é o que torna isso tudo tão misterioso. E o mais intrigante de tudo seja a questão de por que alguém faria isso quando não teria como ver ou admirar as obras finalizadas. Número 4. Copo de Pitágoras, Grécia. Esse artefato está tão envolto em mitos e lendas que quase não sabemos como começar a contar sua história de origem. Este é o copo de Pitágoras, que também é conhecido como cálice da justiça ou copo de pântano. A história mais comumente contada sobre ele é que foi inventado pelo lendário gênio Pitágoras, sendo uma maneira de impedir que seus trabalhadores se embebedassem. O copo funciona como qualquer outro, mas chegando a um certo nível do copo, o líquido é expelido pelo fundo e provavelmente no colo da pessoa que está segurando. Dentro do copo contém um tubo em formato de U, escondido no meio. À medida que o copo vai se enchendo de líquido e atinge a altura da câmara central,
A pressão hidrostática aumenta e cria um vão despejando todo o líquido pelo buraco da haste. Isso provavelmente teria sido muito engraçado de assistir e há muitas chances de que tenha sido criado como uma piada em vez de uma forma de manter os trabalhadores sóbrios. Outra coisa no mínimo curiosa que você pode estar se perguntando é por que temos o nome de Pitágoras. Para falar a verdade, não temos uma explicação exata para esse fato, mas o nome do filósofo de 2600 anos está ligado a ele mesmo assim. Será que além de renomado filósofo e astrônomo, Pitágoras também era um excelente piadista? Número 3. Torre da Donzela, Azerbaijão. Existem muitas histórias e lendas no Azerbaijão sobre a origem e natureza da Torre da Donzela em Baku. É uma pena que nenhuma delas parece nos contar a verdade por trás da existência do prédio. Baku é uma antiga cidade do Azerbaijão e a Torre da Donzela é a estrutura mais antiga dela. É tão antiga que ninguém sabe ao certo quando foi construída ou o motivo das pessoas o chamarem assim. Os palpites mais certeiros dizem que é uma construção do século XII, mas há uma diferença significativa entre as pedras que compõem os 3 primeiros andares do edifício e as que compõem o final da torre. Os 3 níveis inferiores possivelmente têm mais de 2.500 anos. Isso torna a torre mais antiga que o próprio Islã. De acordo com historiadores, ela pode ter sido construída para ser um observatório, pois as saliências de pedra que se projetam da torre correspondem aos níveis superiores e inferiores do ciclo lunar. O nome Torre da Donzela vem de uma lenda sobre a filha de um rei que se jogou do topo da torre para a morte para evitar um casamento arranjado. Mas não há evidências históricas para apoiar essa história, sendo provavelmente só um nome popular. Número 2. Cunha de Aiud, Romênia. Os seres humanos produziram alumínio pela primeira vez há cerca de 2 séculos, que corresponde a 200 anos, e queremos que você tenha isso em mente quando mostrarmos nosso próximo artefato. Ela foi encontrada na Romênia em 1973, mas como este era um país comunista e secreto naquela época, este artefato não foi conhecido pela comunidade científica mundial. Nos dias de hoje, esse artefato é conhecido como Cunha de Aiud. O artefato parece ter sido moldado e projetado por mãos humanas, mas é uma anomalia total por ser feito de alumínio e ter 250 mil anos. Com base em sua forma e design, parece que já fez parte de um machado que, se fosse de alumínio, seria apenas decorativo, pois ainda não existia ninguém para fazer machados há 250 mil anos atrás. E mesmo que houvesse, eles não seriam capazes de usar esse material. As descobertas do laboratório romeno foram tão surpreendentes que o objeto foi levado a outro laboratório para ser estudado, e foi na cidade de Lausanne, na Suíça. Os cientistas suíços tiveram os mesmos resultados que seus colegas romenos, o que deixa tudo mais intrigante. De acordo com teóricos da conspiração, o machado é um pedaço de uma espaçonave alienígena deixado aqui após uma visita no nosso planeta em um passado distante. Essa explicação é muito improvável, mas talvez eles estejam certos, afinal os cientistas não têm uma explicação melhor para este mistério. Número 1. Naupa Huaca, Peru. É preciso percorrer um longo e estranho caminho para encontrar o antigo sítio de Naupa Huaca no Peru. O nome Naupa significa antigo e Huaca significa sagrado. O objetivo dessa estrutura não é certa, mas acredita-se que seja um trono megalítico de alguma forma esculpido com precisão impecável em uma única rocha de granito. Alguns historiadores e arqueólogos perceberam que a estrutura se parece um pouco com a cruz andina, que é um símbolo importante no contexto da cosmologia inca. A parte mais misteriosa da estrutura está na parte de trás, onde uma porta falsa foi esculpida na rocha. Não se sabe como a porta foi esculpida de forma tão limpa e precisa no granito. Para tornar tudo ainda mais misterioso, as inclinações da estrutura estão quase exatamente no mesmo ângulo que as inclinações da Grande Pirâmide de Gizé, com uma impressionante precisão de meio grau. O fato de a porta não levar a lugar nenhum criaram lendas que dizem que é um portal para outra dimensão, mas com certeza essa teoria é apenas uma fantasia. Agora eu quero saber, qual das descobertas arqueológicas mostradas aqui você não conhecia? Me conta nos comentários. Clique agora em um dos vídeos para continuar conectado com o universo dos fatos. Até a próxima!